Boa tarde, pessoal. Bom, eu que vou conduzir aqui o webinar de processo de envio de CTE. Bom, falando um pouco aí sobre mim, né? Eu sou o André Rodrigues, eu estou na TOTS desde outubro de 2010. Eu sou analista de sistemas da equipe do back-office, né? Especificamente da parte de faturamento, compras, documento eletrônico e tudo mais. Eu sou graduado em Sistema de Informação pela PUC e eu também possuo uma especialização em desenvolvimento mobile pela PUC. Bom, a ideia desse webinar é que ele seja bem prático, né? Ou seja, eu vou mostrar bastante o sistema, né? A gente vai primeiro passar um objetivo geral, a gente vai explicar alguns conceitos bem básicos ali, pouco tempo, só para situar todo mundo, e depois a gente vai fazer a demonstração do sistema mesmo, que é o que importa, né? E no final depois a gente tira as dúvidas que ficaram aí, que vocês postaram aí no chat aí. Bom, o objetivo é direto, né? Não tem muita dúvida. Ele é apresentar o processo de CTE no TOTS Back-Office. Beleza. Bom, vamos a alguns conceitos básicos aí, né? Só para a gente repassar, eu acredito que a maioria de vocês tenha familiaridade sobre o que é o CTE, né? O CTE é um documento emitido eletronicamente, né? E ele é armazenado apenas, ele tem existência apenas digital. Até existe um documento de papel, que é o documento auxiliar, que é o DACT, né? Mas ele tem uma função diferente. Quando a gente chegar no sistema, a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele. A finalidade do CTE é documentar prestações de serviço de transporte de carga, tanto interestadual quanto intermunicipal, ou seja, é basicamente fazer o que seria o frete, né, daquela operação, daquela venda, daquela transação ali. E quem deve emitir o CTE são empresas transportadoras, né, prestadores de serviço de transporte em geral. A gente tem, para a gente usar o CTE, a gente tem algumas parametrizações específicas que precisam ser feitas, que elas não vão ser alvo detalhadas no webinar, até por uma questão de tempo, né? A gente gastaria praticamente um webinar desse inteiro, ou até mais, para fazer todos esses passos aqui, e acabaria que a gente não mostraria nada, né? Então, só listando, né, o que se precisa ter previamente para se utilizar o CTE no sistema a gente precisa ter o TSS instalado e configurado, né? O TSS é aquele serviço que faz a comunicação dos sistemas TOTS com a Cefaz, com a Receita e tudo mais, com a autoridade registradora, né? Precisa ter um certificado digital autorizado para emitir CTE, ele tem que ser um certificado específico. A gente tem um parâmetros que são específicos da filial que vai emitir o CTE e parâmetros específicos para tipos de movimento. Esses dois parâmetros eu vou passar assim bem por alto em algumas opções deles, para que alguns itens são importantes de se mostrar, mas não é uma parametrização completa. Uma parametrização completa a gente tem nesse link que está embaixo aí, ele tem todo um detalhamento do que tem que parametrizar, como que parametriza e tudo mais. Bom, o CTL é dividido em modais, né, que são basicamente o meio pelo qual aquele transporte vai ser feito, se ele vai ser feito de caminhão, de navio, de avião e tudo mais. Hoje, a TOTUS, hoje aqui no RM, a gente atende esses 4 modais aí, o rodoviário, o aquaviário, o aéreo e o multimodal. Beleza. Bom, só para a gente delimitar agora o que eu vou mostrar no sistema, tá? Eu vou criar um movimento de CTE, eu vou enviar um CTE, eu vou consultar um CTE, eu vou fazer uma carta de correção do CTE, eu vou cancelar o CTE e, se o tempo não estiver muito apertado, eu vou fazer uma subcontratação do CTE para mostrar um processo um pouquinho mais avançado. Beleza? Obviamente, em cada um desses casos, eu vou mostrar o sistema, como é que acontece, explicar e tudo mais. E também para delimitar o que a gente não vai abordar nesse webinar. Questões de escopo e também de tempo, né? Porque alguns desses processos são complexos e eles precisariam, talvez, de um webinar próprio, né? Que é o CTOS, né? Que é um outro assunto, apesar do nome ser parecido. Ele é um outro documento eletrônico. A gente não vai falar de anulação e substituição do CTE, causa um pouco da complexidade de se executar essas operações. Pelo mesmo motivo, a gente não vai falar de CTE multimodal e nem de CTE complementar. Bom, então, vamos lá para o sistema, só para a gente fazer
na prática. Tá todo mundo, vocês estão vendo aí a minha tela no sistema, não estão? Sim, pode terminar mesmo. Beleza, então. Bom, como eu falei, eu vou passar rapidinho em alguns parâmetros aqui que eu acho importante para entender o que é parametrizado aonde, tá? Nos parâmetros da filial de integrações fiscal da filial, ou seja, os parâmetros fiscais da filial, a gente vai ter que parametrizar aquilo que é comum para todos os CTEs, aquilo que é geral para todos os CTEs emitidos para aquela filial, tá? Eu selecionei aqui a filial 36 para fazer essa apresentação. Ela já está parametrizada, tá? Mas só para mostrar. Aqui a gente aponta, por exemplo, qual que é o caminho do TSS, né? O meu TSS está rodando aqui na minha máquina, mas ele poderia estar no servidor. Qual que é o certificado digital que a gente vai utilizar? Qual que é o ambiente, né? Se é homologação, produção, a modalidade de operação, a URL do QR Code. O QR Code é uma funcionalidade relativamente nova no CTE, né? Ele, desde a versão 3.0A, que ele tem essa função e tudo mais. Ou seja, aqui são os parâmetros mais gerais que compartilham em todos os CTS que eu for emitir nessa filial. No tipo de movimento, a gente vai ter agora específico sobre aquele CTE que eu vou emitir, tá? Eu separei um tipo de movimento aqui. E assim, a gente tem dentro do tipo de movimento uma quantidade enorme de parametrizações que podem ser feitas para o CTE, tá? Só dando um exemplo, por exemplo, a tributação, né? O CTE ele tem uma tributação específica, que é ele usa um imposto específico, que é o ICMS, né? O imposto que vai no XML do CTE é o ICMS, e cada estado, cada situação, cada caso tem uma lógica de se calcular o ICMS de acordo com a legislação específica, né? Então, a gente tem é, uma, Então, tudo isso pode ser parametrizado aqui. Eu não vou mostrar essa parametrização de tributação aqui e tudo mais, justamente porque é o que foge um pouco do escopo. O que eu vou mostrar aqui? O que é específico do conhecimento de transporte. São esses três parâmetros aqui nessa etapa. Fiz conhecimento de transporte, tá? Aqui eu indico que eu vou emitir o CTE, certo? Qual é o modal que eu vou utilizar nesse tipo de movimento e qual é o relatório do DACT que eu vou utilizar. Isso aqui é só um default, eu não preciso parametrizar aqui, mas se eu for parametrizar aqui, lá na frente ele já aparece preenchido. Tá? Isso aqui também indica que se eu for emitir, se a minha empresa ela emite CTE de vários modais, o ideal é ter um tipo de movimento para cada modal. E aí você mantém já parametrizado aqui o que qual modal vai ser emitido por aquele tipo de movimento. Bom, então, passando por alto aqui nas parametrizações, vamos lá preencher o nosso movimento. Meu, meu movimento vai ser emitido na filial 36, que foi aquela que eu configurei, né, com o TSS e tudo mais. Vou pegar só os aqui. Beleza. Bom, vamos incluir um movimento novo a partir do zero para a gente poder passar mais ou menos em todos os locais aqui que são importantes aqui no CTE, tá? Bom, nessa primeira tela aqui de identificação do movimento, o que é relevante é a série, né? A série importa, ela faz parte da chave de acesso, e a data de emissão do CTE, que também faz parte da chave de acesso e é um campo do XML do CTE, tá? Aqui não importa. Bom, no integrações fiscal, a gente tem um código da natureza de operação. Eu vou deixar a natureza de operação para explicar um pouco depois, porque tem alguns campos abaixo que impactam nela, que é importante eu explicar primeiro. Tá? Aqui na aba transporte e identificação, eu vou preencher uma unidade de medida, tá? Uma fórmula de cálculo qualquer. Bom, esse campo produto predominante, ele é um campo importante. No CTE, no movimento de CTE, a gente não deve descrever, a gente não deve colocar nos itens
todos os itens da carga. Esses itens da carga, eles estão na nota fiscal. O conhecimento de transporte não descreve que eu estou levando caixa de 10 sacos de cimento, mais sei lá o que, sei lá o que, de parafuso. Não. O CTE não é importante isso para ele. Isso é importante para a nota. Mas é importante aqui para o CTE só saber qual que é o principal produto, né? O principal produto que está sendo transportado. É um campo texto livre, ele nem aponta para o cadastro de produto, até porque quem emite o CTE normalmente é a transportadora. A transportadora não necessariamente vai ter cadastrado todos os produtos de todos os clientes dela. Pode ser que sim, mas pode ser que não. Então, a gente deixou esse campo como um texto livre por esse motivo. Tá? Então, eu vou colocar aqui que eu estou transportando refrigerante. Esse qualquer. Tá? Eu informo qual que é o tipo do CTE, né, que é nesse caso um CTE normal. Esses itens aqui são os que eu falei que a gente não vai abordar nesse webinar. E a gente vai emitir um tipo de serviço normal. E aqui eu preciso informar quem que é o tomador do serviço. O tomador do serviço é a pessoa, o ator responsável por esse CTE, né? Quem vai, provavelmente, quem vai pagar o frete, inclusive, dessa operação aqui dessa operação aqui de transporte, né? Ele pode ser o remetente, o expedidor, o recebedor, o destinatário. Eu vou explicar depois cada um desses caras aqui também. Ou ele pode ser um cara que não seja nenhum deles. Quando eu seleciono um outro, ele aparece aqui para eu selecionar um cliente fornecedor cadastrado na base para ser esse outro responsável, tá? Eu vou usar o remetente, né, para ser um pouco mais simples. Tá, vamos lá. Remetente e destinatário. Aqui começam os atores do CTE, que às vezes geram um pouco de confusão muitas vezes, quem está começando a mexer com o CTE, né? O remetente, ele é o responsável normalmente ele é o responsável pela emissão da nota, né? Então, dando um exemplo para ficar mais claro, suponhando que eu seja a transportadora André, tá? E eu vou fazer um transporte de um produto que a TOTUS comprou da Americanas. Quem é o remetente da carga é a Americanas. Quem é o destinatário da carga é a TOTUS. E quem é o emitente do CTE é eu, André, que sou a transportadora. Então, dessa forma, eu posso selecionar aqui um cliente fornecedor, uma empresa, para serem o remetente desse cara. Então, eu vou selecionar aqui a filial, ela já está configurada para esse envio. E como destinatário, eu vou pegar minha colinha aqui. Como destinatário, eu vou selecionar um cliente específico para ser o destinatário dessa operação, tá? Eu vou pular o coleta e entrega e vou falar primeiro do expedidor e do recebedor. Não necessariamente quem é o responsável pelo envio do CTE é o responsável por entregar aquela carga para a transportadora. E não necessariamente quem é o destinatário é quem o responsável por receber aquela carga. Então, como um exemplo que eu acabei de dar, a gente pode ter eu como transportadora, a Americanas como remetente e a TOTUS como destinatário. Mas a Americanas pode ter vendido aquele produto por um parceiro dela, por um terceiro que só publicou aquele produto lá no site da Americanas. Então, talvez a Americanas seja o remetente e esse outro parceiro dela seria o expedidor da carga. E, às vezes, a TOTUS, por exemplo, a TOTUS Matriz comprou o produto, mas quem vai ser responsável por receber vai ser a TOTUS Belo Horizonte. Então, o recebedor desse produto seria a TOTUS Belo Horizonte. Tá? Eu não vou preencher isso daqui, isso é só uma opção que tem. Tá? Ele vai gerar campos no XML, mas o impacto dele é pequeno, é simplesmente uma opção que existe. Tá? E, além disso, a gente ainda tem a coleta e entrega, porque isso daqui, nós estamos falando de
CNPJs ou CPFs responsáveis por expedir e receber. Agora, aqui eu vou informar exatamente qual é o local de coleta. Não é um campo obrigatório, tá? Não é uma informação obrigatória, mas eu posso informar ela para dizer que a carga vai ser pega em lugar A e ser entregue em lugar B, tá? Eu posso preencher todos esses campos, mas o que é essencial aqui, se for necessário preencher, é só o estado e o município, tá? Eu vou preencher duas cidades aqui de Minas Gerais. Beleza. O que eu deixei para falar de natureza depois? É justamente por causa desses campos aqui, tá? A regra de seleção de natureza básica do CTE, que vai olhar se aquela operação é dentro do Estado, fora do Estado, ela vai olhar dois grupos. Ela vai olhar, primeiro, ela vai olhar, existe alguma coisa informada aqui no coleta e entrega? Se existir, essa é a regra, esses caras aqui que vão ser usados para validar se a operação é dentro do Estado ou fora do Estado. Se não existir coleta e entrega, ele vai olhar o que está no remetente e no destinatário. Beleza? Então, eu vou preencher agora minha natureza. Tá? O CTL tem um conjunto de naturezas específicas que ele pode ser usado. Isso é detalhado lá no manual de operação. Tá? Eu acredito que no dia a dia de uma transportadora, isso seja uma informação que as transportadoras tenham de forma clara, né? Qual é a operação que elas estão fazendo, mas caso tenha alguma dúvida, o manual de operação tem uma tabelinha com todas as naturezas que podem ser utilizadas. É uma lista relativamente extensa. Essa aqui que eu estou usando é uma delas para uma operação dentro do Estado. Beleza. Vamos continuar aqui, então. Vamos para aqui para outros dados. Aqui eu preciso preencher quais são os valores que compõem o meu frete. Tá? Eu posso ter valores que vão ser o despacho, o pedágio, outro valor, um valor de coleta e tudo mais. É simplesmente um valor, é simplesmente como que esse serviço de transporte está sendo cobrado, em quais grupos aqui, né? Então, eu vou preencher só o valor aqui no meu despacho. Beleza. Bom, essa telinha aqui é onde eu faço... Bom, quando eu estou fazendo uma emissão de um CTE, eu estou fazendo um CTE para uma nota que foi emitida, ou seja, uma compra foi feita, uma operação de venda foi feita, e essa operação ela gerou uma nota fiscal. Eu estou fazendo um transporte para essa nota fiscal. Então, aqui eu preciso apontar qual é essa nota fiscal. Beleza? É nessa telinha aqui que a gente faz isso. Tá? Eu posso fazer isso de duas formas. Eu posso associar um movimento na base que tenha essa nota, que seja essa nota. Só que eu acredito que a maioria das transportadoras elas não vão ter necessariamente aquela nota cadastrada, uma nota que foi emitida por uma outra empresa, né, normalmente pelo remetente, elas não vão ter essa nota dentro no próprio RM, né? Então você pode só incluir essa chave de acesso manualmente, que é o que nós vamos fazer aqui, tá? A gente vai dar um incluir. Eu preciso informar aqui qual que é o tipo de documento, nesse caso é sempre documentos transportados. Eu preciso informar aqui um tipo de documento que seja uma nota fiscal, tá? Ou seja, que tenha aqui, ó, dentro do cadastro dela, o código do modelo de documento como 55, né, que é o modelo da nota fiscal. Tá? E o único campo que eu preciso informar aqui, eu posso informar tudo que eu quiser, mas o único campo que eu sou obrigado a informar aqui é a chave de acesso. Então, eu vou informar uma chave de acesso. Bom, essa telinha aqui que eu vou abrir agora, ela vai ter as informações que são específicas do CTE e principalmente daquele modal. Tá? Como a gente viu lá na parametrização, eu selecionei, para fazer, nesse tipo de movimento, eu selecionei o modal aéreo, que é um modal que tem um pouco mais de informação, até para vocês poderem ver como que funciona preencher essas informações do modal. Né? Então, essa telinha aqui ela vai ter essas informações que são pertinentes a esse modal. Né? O fluxo de carga ele é uma informação que é obrigatória para o modal aéreo, então eu vou preencher um valor qualquer aqui.
A mesma coisa para o local de destino e uma rota qualquer aqui. Beleza? Aqui eu tenho as informações que são específicas do modal aéreo. Talvez para quem não conhece o modal aéreo, não trabalha com ele, essas sejam informações um pouco não passam muito sentido, mas são informações que o XML, que a Receita exige que em uma operação aérea a gente envie, né? Então eu vou preencher uma minuta qualquer, um número de operação qualquer, uma dimensão de carga. Eu tenho que colocar as informações da tarifa do aéreo aqui, né? Eu vou colocar uma tarifa, um código qualquer, o valor de 100. Beleza? Eu posso preencher informações de manuseio, mas eu não vou enviar elas aqui nesse momento. Tá? Tem mais duas abinhas aqui. Uma é que o modal aéreo, quando você trabalha com carga perigosa, uma carga que é considerada perigosa, com os padrões da ONU, você pode enviar elas aqui, tem uma telinha aqui para se preencher, mas eu não vou enviar carga perigosa. Isso vai gerar só campos a mais no XML, ok? E tem essa etapa de documentos anteriores aqui que eu vou falar lá mais dela lá na hora da subcontratação. Então, vamos dar OK. Está salvo aqui. Item. Todo movimento do RM precisa de um item, né? A gente vai incluir um item aqui. Como eu disse, o item, a gente não descreve aqui os itens da carga. Isso daqui é um serviço de operação de transporte. Então, a gente normalmente coloca aqui um serviço, né? Um serviço de transporte, um serviço, né? Um serviço de frete daquela operação, né? Então, eu vou colocar a quantidade 1, o valor 100, que eu já estou usando para tudo. Não é a única coisa que é necessário preencher aqui no item, tá? Finalizando isso daqui, o nosso movimento para ser enviado ele está pronto. Eu só queria sinalizar uma coisa antes, que é em relação à tributação. Tá? Como eu falei, o único tributo que o CTE exige é um tributo ICMS, tá? Só que normalmente, como o CTE não tem um destacamento dos itens, normalmente ele vai ter um item só, e o item é pouco relevante do que ao contrário das outras informações do movimento. É mais ou menos o contrário da nota. Na nota tem muita informação de cada produto e tudo mais, incluindo a tributação. Então, o ideal é que se faça o tributo nos movimentos de CTE, nos tipos de movimento de CTE por movimento. Tá? Não tem problema se configurar por item, colocar o ICMS lá, você só não vai poder ter mais de um item, o que também não faz sentido. Mas a gente normalmente orienta a fazer por movimento. Dá para fazer por item, mas o ideal é fazer por movimento. Feito isso, vamos salvar o movimento. Beleza. Eu tenho um movimento salvo. Tá? Como que a gente faz agora para enviar esse movimento, transformar ele em XML e enviar ele para a Receita para ela receber esse movimento? Tem duas formas de fazer isso. Tá? A gente pode vir aqui em vendas, faturamento, abrir a telinha que tem todos os conhecimentos de transporte, e ele vai abrir essa telinha aqui, beleza? Porém, tem um recurso que vai estar disponível a partir da 12.29, que é a possibilidade da gente fazer o envio do CTE pela própria tela de movimento. Tá? E como é que isso funciona? Eu seleciono o movimento que eu quero enviar, no caso é esse aqui, eu venho em processos e me chamam para enviar CTE. Beleza? Vai aparecer essa telinha aqui, simplesmente clica em executar. Só mostrando como é que seria aqui pela tela antiga, tá? Aqui eu não tenho um movimento para selecionar, então eu teria que vir aqui em processos, enviar CTE, ele abriria essa tela, eu informaria a filial, eu informaria o tipo de movimento, eu enviar, eu configuraria uma data, eu faria meio que um filtro aqui para eu executar e ele achar aquele meu movimento. Eu acho que por aqui fica um pouco mais fácil, né? Eu acho que é um recurso bacana. Então, vamos enviar por aqui. Então, nesse momento, ele está pegando o XML, transformando, ele está pegando o movimento, transformando em XML, mandando para o TCS para enviar para a Cefaz. Esperar essa operação acontecer.
Beleza. Esse CTE foi enviado, ok? Bom, o envio do CTL é feito de forma assíncrona, né? A gente envia para a Cefaz e depois a gente consulta a Cefaz. A gente envia, fala, toma aí, Cefaz, meu XML. Aí a Cefaz processa esse XML e depois eu pergunto, e aí, Cefaz, meu XML foi autorizado? Né? Nesse momento aqui, o meu XML não está autorizado, ele só está enviado para a Cefaz. Beleza, como que eu faço agora para consultar ele? Tem duas formas. Eu posso vir nessa tela aqui, que é a tela do CTE, tá vendo? Ele apareceu aqui agora como pendente. Esse status aqui indica que justamente que ele está sendo validado pela Cefaz. Ou eu posso vir um anexo aqui, o que eu acho que vai fazer mais sentido para quem conseguir enviar aqui pela tela de movimento, e esse anexo aqui, ele me mostra o CTE que está vinculado a esse movimento. Então, se eu for navegando para os outros movimentos aqui, vocês vão vendo que ele vai mudando. Ó. Cada movimento aqui tem um outro CTE vinculado. Então, aqui eu tenho um CTE que está pendente. Então, vamos consultar. Vamos perguntar agora para você fazer. E aí, você autorizou meu XML? Vai aparecer o progresso aqui. Vou tentar fixar essa. Bom, tem um erro em alguma coisa. Né? Vamos abrir aqui a mensagem de erro do processo para a gente ver o que aconteceu. Vou até abrir o bloco de notas aqui. Tá? Bom, essa mensagem aqui de rejeição é a mensagem que a Cefaz retorna. Tá? Eu fiz isso propositalmente para a gente ver uma rejeição acontecer e vocês verem como que a gente faz para fazer um reenvio de um CTE. Tá? Eu coloquei uma chave de acesso de NFE inválida propositalmente. Então, a Cefaz rejeitou para a gente dizendo, cara, essa chave de acesso que você colocou no XML, ela não é válida. Feito isso, o que vai acontecer? O meu XML ele fica com status rejeitado, né, dizendo que a Cefaz rejeitou ele, e eu preciso corrigir o meu movimento e depois reenviar esse CTE. Então, vamos lá corrigir o movimento. Tá ele aqui. Tá? Bom, e aí eu vou lá naquele local onde eu informei a chave de acesso, né, que está aqui, saída, vou editar, e é essa chave de acesso aqui que está inválida. Tá? Eu vou pegar uma chave de acesso válida, vou colocar ela aqui, salvar esse movimento agora. E a partir de agora, quando eu reenviar esse movimento, ele regera o XML novamente com as novas informações do movimento e manda de novo para a Cefaz. Como que eu faço para reenviar? Eu posso vir aqui, eu posso vir nessa tela aqui novamente, mas nessa tela aqui a gente não vai mexer nela, mas eu posso vir por aqui e enviar ele novamente, ou, como eu tenho um registro aqui já, eu posso selecionar ele aqui, ir em processos aqui e enviar ele por aqui. Ele vai gerar um processo de envio. Beleza, esse envio aconteceu, ele passou pelo TSS, depois chegou na Cefaz, aí ele volta a ficar no status de pendente, né? E aí a gente consegue. Agora a gente tem que dar alguns segundos, né, para a Cefaz processar isso e tudo mais, né? Às vezes, se a gente faz muito rápido, ele fala para aguardar, aguardando o lote de processamento e tudo mais, a gente tem que esperar isso, a gente aguarda alguns segundos e consulta. Normalmente, pelo menos em ambiente de homologação, a Cefaz costuma ser rápido. Eu não sei muito bem como que é em produção. A gente consulta a autorização. E esse nosso CTE foi autorizado. Bom, ele muda o status para autorizado aqui, tá? A partir desse momento, eu não consigo mais mexer no meu movimento ele fica bloqueado, justamente porque já tem um CTE autorizado, ele dá uma mensagem com isso, tá, né? Para ficar condizente o que está no XML com o que está no movimento, tá? Beleza, eu tenho um CTE autorizado. E agora? Normalmente, quando você tem um CT autorizado, você precisa entregar ali para a pessoa que vai fazer o transporte, para o caminhoneiro ali e tudo mais, a gente precisa imprimir um documento que é um espelho do que é o XML. Tá? Esse documento não é o CTE, ele não substitui o CTE,
Não adianta você ter esse documento e não ter o XML autorizado lá na Cefaz, tá? Mas ele é um documento para quê? Para uma fiscalização, alguma coisa pegar e conseguir, por um código de barras ou por um QR Code que tem no documento, verificar os dados daquele transporte e também ele contém algumas informações, né, as informações principais do documento, elas estão nesse documento, do CTE, elas estão nesse documento. Como é que a gente faz para emitir esse documento aqui? A gente seleciona o registro, a gente vem em processos de impressão de relatório do CTE. Ele já vai trazer o relatório que eu parametrizei como default lá no tipo de movimento, né, que eu mostrei para vocês no começo. Quando executar, ele vai gerar o relatório aqui. E aí o documento pode ser impresso, tá? Ele é um documento, né, com várias informações detalhadas, né? Cada modal vai ter informações diferentes aqui, né? Então aqui tem informações específicas do modal aéreo e tudo mais. Em outros modais a gente vai ter outras informações, tá? E é basicamente isso o documento que vai ser impresso e levado com a carga. Beleza. Bom, dito isso, quando a gente tem um CTE autorizado, existem algumas operações, não só o CTE, né? Qualquer documento eletrônico autorizado, a gente tem algumas operações que a gente pode fazer com esse documento eletrônico, né? E isso é chamado pelos manuais da Cefaz de eventos, né? É coisas que você faz em cima de um registro que já está autorizado, tá? Para a CTE, a gente tem alguns eventos, tá? Como é que a gente emite um evento? A gente vem em processos, enviar evento. Vai abrir essa telinha aí para a gente. O CTL tem 3 eventos possíveis, né? Um cancelamento, a carta de correção e o registro de multimodal, que, como eu falei, a gente não vai abordar ele nesse webinar aqui, tá? Bom, então, vamos cancelar esse CTE aqui, tá? Cancelamento é um evento que pode ser feito até 7 dias no CTE. A gente cancela, a gente está dizendo que aquele CTE que eu enviei e autorizei, ele não é válido, ele não deve ser considerado pela Cefaz. A Cefaz vai ignorar aquele CTE. Então, a gente envia, a gente precisa de uma justificativa de pelo menos 15 caracteres, né? Tem 15 caracteres, o botão aqui nem habilita. Então, cancelamento, webinar, CTE, uma justificativa qualquer. Obviamente, no mundo real, você vai colocar a justificativa real desse cancelamento, de permissão correta, alguma coisa assim. Então, vamos executar. O envio de eventos ele funciona de forma muito similar ao envio, né? Ele vai passar pelo TSS, ele vai chegar na Cefaz, ele também é feito de forma assíncrona, né? Então ele vai enviar, a Cefaz vai receber, então o envio foi feito com sucesso, isso muda o status aqui para evento pendente, tá vendo? Não só pendente, né, que quando faz o envio, aqui é um evento que está pendente, e quando esse evento está pendente, a gente tem que esperar também alguns segundos para a Cefaz processar, né? E a gente faz uma consulta desse evento. É da mesma forma do envio, é muito similar, tá? Então, a gente chama para consultar, a gente vem em processo, consultar evento. Beleza. Consultamos o evento foi consultado com sucesso. Isso quer dizer que eu cancelei meu CTE. Esse evento, ele muda o status do CTE para cancelado, né? Porque eu pedi para a Cefaz cancelar esse CTE e ele muda também o status do movimento. Se eu atualizar aqui, ó, eu cancelo esse movimento. Tá? Ou seja, se eu criei um CTE a partir daquele movimento, aquele CTE está cancelado, eu cancelo aquele movimento também e eu não posso mais utilizá-lo. Beleza? Um segundo evento que é importante, que é bacana, é o evento de carta de correção. Tá? Essa carta de correção ela é quando você envia um CTE com algum dado errado, mas um dado que não seja um dado de valor, um dado sensível. Né? Por exemplo, você não vai conseguir, num evento de carta de correção, corrigir o valor do ICMS que está errado. Mas você vai, por exemplo, corrigir
endereço, a rua, o nome da rua do destinatário está errado. Entendeu? Alguma informação assim, menos sensível você consegue corrigir com uma carta de correção. Para isso, a gente precisa de um CT autorizado, né? Eu vou pegar um outro CT autorizado aqui e vou fazer um evento de carta de correção dele. Beleza? Então, mesma coisa. Processos, enviar evento. Ah, eu esqueci de selecionar. Então, vamos selecionar ele aqui. Enviar evento. Então, mesma coisa. Aqui eu seleciono carta de correção. E quando eu avançar, ele me abre essa telinha aqui, ó, onde eu vou informar todos os campos que eu quero fazer correção deles e os valores que eu quero os novos valores, tá? Então, vamos incluir. Eu vou selecionar aqui que eu quero alterar o endereço do remetente, por exemplo, e vou alterar o logrador, tá? Então, não é a rua filial, não. É a Avenida Consumidor. Beleza? Beleza? Ou seja, eu selecionei qual o grupo que eu vou alterar, qual o campo que eu vou alterar e selecionei o valor da alteração. Eu tenho o XML do lado aqui, caso queira se consultar alguma coisa, assim, pô, qual que é o mesmo nome, qual é o mesmo campo que eu quero alterar e tudo mais. Aqui eu consigo consultar o XML inteiro e aqui embaixo aparece o valor que está atualmente no XML, tá? Feito isso, eu dou um OK aqui, eu posso adicionar quantos campos eu quiser aqui para serem alterados, tá? Assim que eu adicionar todos os campos, eu clico em executar e aí é muito similar ao que a gente viu no pincelamento, tá? Ele vai fazer um envio assíncrono, vai ficar evento pendente e depois a gente consulta. Vamos aguardar isso aí acontecer. Beleza, ele enviou o evento. Bom, ficou com o evento pendente, exatamente igual. Tá? Enquanto a gente aguarda, acho que é bom fazer uma explicação. A carta de correção, embora a gente envie a carta de correção, a gente não. Isso não altera o XML base. Então, por exemplo, eu troquei o nome da rua do, do remetente. Isso não vai alterar o XML principal. Ele simplesmente vai acrescentar uma notinha lá no site da Cefaz dizendo: olha, tem um evento, tem uma carta de correção aqui, dizendo que tem uma carta de correção aqui dizendo que eu alterei o nome da rua. O XML continua igual. É como se eu pegasse e colocasse uma notinha grampeada junto com o documento principal, mas ele não muda o documento principal. Tá? Então, ele também não vai mudar o XML do CTE em si, aqui também no RN. Ele não muda na Cefaz, ele não muda aqui. E vamos consultar. Beleza? O evento foi consultado. O evento de carta de correção não muda o status do CTE. Então, depois que ele consulta, ele volta para autorizado. Tá? Então, eu posso fazer, depois, se eu quiser fazer mais cartas de correção, eu posso. Eu posso, inclusive, fazer cartas de correção em cima do mesmo campo que eu já fiz uma carta de correção, e o que vale é a última. Uma carta de correção substitui a anterior. Dito isso, Luana, a gente tem mais uns 5 minutinhos aí? O nosso tempo está apertado. A gente tem 15 minutos aí para finalizar. Por enquanto, a gente não tem nenhuma dúvida. A gente tem uma dúvida aqui agora, mas o Thiago já respondeu, que é referente se tem algum relatório para impressão de carta de correção, né? O Thiago aqui já respondeu, está nos apoiando aqui para responder, a gente já respondeu que não tem. Eu acho que você não temos dúvidas ainda, não. Acho que você pode. Beleza. Não, eu queria mostrar o processo de subcontratação para mostrar um processo que é um pouquinho mais complicado no mundo real e também como é que a gente faz ele no sistema, né? Eu acho que em 5 minutos eu consigo mostrar ele. A subcontratação é aquele caso onde eu contratei uma transportadora, mas essa transportadora vai pegar aquele serviço de transporte e vai passar para outra. Ele vai subcontratar a outra para fazer para ela, né? Nesse caso, eu preciso gerar, a primeira transportadora ela precisa emitir um CTE e a transportadora subcontratada vai emitir um outro CTE do tipo subcontratação, apontando para o primeiro, dizendo: olha, eu estou fazendo um CTE subcontratado desse primeiro aqui, tá?
Então, como é que isso funciona aqui no sistema, tá? Eu vou ter que referenciar, eu vou ter que criar um outro movimento com os mesmos dados do CTE, do primeiro CTE, tá? Lembrando que no mundo real são empresas diferentes, muitas vezes são empresas diferentes, então elas não vão ter o CTE original na base, né? Mas eles vão ter que criar um CTE com os mesmos coleta, entrega, mesmo remetente destinatário, mesmo produto dominante, tudo mais, e com algumas informações a mais, tá? Então, para simplificar, para ser ágil aqui no nosso webinar, eu vou pegar um movimento, vou fazer uma cópia, simplesmente para eu pegar todos os dados desse movimento e não ter que preencher tudo de novo e correr risco de uma digitação errada e tudo mais. Beleza. Então, eu tenho aqui, eu vou fazer uma subcontratação de um CTE que já foi enviado, mas que essa empresa não vai fazer a emissão. Como que eu tenho que alterar aqui, tá? Em primeiro lugar, eu tenho que vir aqui em transporte e identificação, e aí o tipo de serviço do CTE, ele deixa de ser normal e ele vira subcontratação. Beleza? Eu preciso, né, informar a nota fiscal aqui, essa nota fiscal aqui já estaria no CTE original. E agora eu preciso fazer o quê? Eu preciso apontar para o CTE original que vai gerar o CTE da empresa original, o primeiro CTE, o CTE de origem. Como que eu faço isso? Eu abro essa aba CTE aqui, ó, e a gente tem aqui umas opções chamadas, uma telinha chamada documentos anteriores. Tá? O que eu preciso informar aqui? Tá? Eu preciso informar aqui quem é que emitiu, qual é a empresa que emitiu esse primeiro CTE e qual é esse primeiro CTE. Tá? Então, vamos incluir um novo aqui. Eu preciso informar o CNPJ ou o CPF desse primeiro emissor do CTE, tá? Eu preciso informar uma inscrição estadual. A inscrição estadual, na verdade, né, dela. Eu preciso informar o nome aqui dessa empresa, mas a Cefaz não valida isso daqui. Então, se informar o nome abreviado, um nome diferente, não tem problema, né? Eu vou colocar aqui emissor original. E eu preciso informar o estado correto aqui. Tá? E aqui em documentos originários, eu vou adicionar o CTE que vai ser subcontratado. Como é que eu faço? Eu dou uma inclusão e eu vou selecionar, vou informar aqui a chave de acesso. Eu tenho dois grupos aqui, tá, que podem ser informados. Eu posso informar um documento de transporte anterior em papel. Por que tem isso? Porque a gente ainda tem casos onde, por exemplo, esse documento esse CTE que eu estou subcontratando, ele não é um CTE, ele é uma carta de porte internacional, um conhecimento aéreo internacional. Tem coisas específicas que ainda podem ser feitas em documentos de papel. Não é a nossa realidade a gente vai informar só um documento eletrônico, que é esse aqui. Então, a gente vai informar só essa chave de acesso e dar OK. Dando OK, eu vou salvar esse movimento novo que eu estou criando aqui. Tá? Ou seja, eu tenho um movimento novo com os mesmos dados do CTE original, com a informação de que ele é de subcontratação e apontando para a chave de acesso do CTE, do primeiro CTE, do CTE original. E aí a gente envia esse CTE de subcontratação. Aí é o mesmo processo que a gente já viu, tá? A gente envia, espera ser fácil, consulta. Beleza. Ele vai aparecer aqui. Eu vi que algumas pessoas perguntaram aí uma coisa que eu não mostrei, enquanto a gente espera a Cepaz processar, que é a questão do histórico, né? Quando a gente faz eventos, quando a gente faz operações no CTE, a gente tem uma opção aqui, e aí ela só está disponível nessa tela aqui, que é a opção do histórico. Então, por exemplo, esse histórico ele vai passar por todas as etapas que o CTE já passou. Então, por exemplo, esse CTE que a gente cancelou aqui, ó, eu posso, em anexo histórico,
E ele vai mostrar, tá vendo? Ó, ele foi autorizado, depois ele teve um evento pendente, depois ele foi cancelado. Entendeu? Esse CTE aqui, ó, ele foi autorizado e ele tem várias cartas de correção. Aqui, ó. E aqui, ó. Ele fala qual que é o tipo do evento, ó. Eu fiz, antes do webinar, eu fiz várias cartas de correção para ele, ó. Então ele foi carta de correção, tá vendo? São várias. Então, aqui nesse caso, eu enviei várias cartas de correção. E qual que é a carta de correção que vale? A última. A última carta de correção sobrescreve as outras. Então, o histórico aqui dá esse detalhamento para a gente. Então, se eu enviar 500 cartas de correção, vai ter 500 linhas aqui, entendeu? Então, em cada CTE, ele vai mostrar todos os estados pelo qual ele já passou, entendeu? Então, esse histórico aqui é importante, eu não tinha mostrado e acho que alguém ficou com dúvida sobre isso aí. Então, vamos consultar aqui, para finalizar. E eu tenho o meu CTE de subcontratação feito. Esse CTE aqui é um CTE que está referenciando um outro CTE que já foi emitido e ele foi subcontratado para essa empresa. É basicamente isso que eu tinha para mostrar. A gente tem dúvidas aí, Luana? O Thiago não conseguiu ou não deu tempo de ele responder? Teve uma dúvida do Tiago Almeida aqui, que eu até quero aproveitar, que ele tá perguntando qual é a diferença entre CTE e MDFE. Acho até interessante você falar a diferença. MDFE, a gente já teve um webinar, inclusive já está até divulgado desse webinar, já está lá no nosso canal do YouTube, tá, Tiago? Você quer explicar aí qual que é a diferença, André? Eu explico. O CTE, ele é um serviço de transporte, ele é a operação, o frete. O CTE, ele tem, por exemplo, valores de tributo. O CTE, ele tem o valor do frete, ele tem os valores que compõem o frete. O CTE, ele é uma operação entre uma empresa e outra. Ou seja, o CTE, ele tem uma origem e um destino. O destino eu estou falando aqui não é destino físico. Ele tem uma empresa de origem, ou uma pessoa física de origem, e uma empresa física, uma pessoa física de destino. O MDFE, ele não tem isso. O MDFE, ele é um documento daquele caminhão. Então, por exemplo, no CPS, se você reparou, a gente não informou quem é o veículo que está levando essa carga, quem é o motorista que está levando essa carga. Essas são informações do MDFE. O MDFE é que fala que esse caminhão específico de placa tal, que tem dono tal, vai levar e vai passar por esse estado entregando esses CTEs aqui. O MDFE, você vincula vários CTEs ou várias notas de transporte dentro dele. Ou seja, ele é como se fosse um envelope onde você coloca todos os CTEs que vão ser entregados por aquele caminhão, ou aquele avião, ou aquele navio, enfim, aquele veículo específico. Ficou claro? Sim, ele já até agradeceu aqui. Beleza, Thiago. Tem mais alguma dúvida, pessoal? Nós temos ainda aí alguns minutinhos para sanar. Não, tá todo mundo sem dúvidas aqui. Pessoal, como eu comentei, estou colocando aí o link. Ô, André, se você puder colocar lá o QR Code para gente, já que não tem dúvidas. Eu coloquei o link e tem aí o QR Code também, para vocês poderem contribuírem aí para a gente com sugestões, temas de outros webinars. No inicinho aqui, até questionar a questão do CTOS, né, que é um escopo que a gente não ia atuar aqui, mas a gente já vai ter um webinar específico sobre CTOS. Não valeria a pena a gente contemplar aqui, por ser assuntos bem específicos, para não ficar corrido. O objetivo era que o assunto fosse bem visto e bem dito aqui, sem dúvidas e sem ser corrido. Então, a gente já vai ter uma outra agenda de CTOS, mas vocês podem sugerir outros temas para a gente poder já fazer o planejamento aí dos próximos meses. Eu queria agradecer a presença de todo mundo.
como a gente não tem nenhuma dúvida, a gente vai encerrar por aqui. Muito obrigada pela participação de todos, obrigada pela apresentação aí, André. Agradeço também a todos que acompanharam aí. E até uma próxima.